Boa noite a todos, espero que tiveram um bom dia, boa tarde, um bom dia no Senhor. Nós amamos o que Deus tem para as nossas vidas, amamos o que Deus tem preparado, chamado para cada um de nós. Todos nós devemos ter esse desejo de fazer a vontade de Deus para as nossas vidas. E hoje à noite nós vamos ver uns pensamentos para as nossas vidas, principalmente na área de pais para com filhos. Mas antes de tudo isso, vamos começar com oração. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por tudo que você tem feito por nós. E eu peço que o Senhor possa abençoar o nosso tempo juntos hoje à noite. Pedimos que o Senhor possa abençoar cada membro, cada frequentante da Igreja Batista Compaixão. Que o Senhor possa dar de forte para cada um. Que o Senhor possa abençoar as finanças, aqueles que perderam os trabalhos, que possam recuperar ou o mesmo trabalho, ou achar outro rapidamente depois que tudo isso passar. Pedimos que o Senhor possa fortalecer cada um dos nossos familiares, que nós todos possamos ter uma família forte, uma família que agrada ao nosso Deus. Pedimos que o Senhor possa abençoar o nosso tempo juntos, que os meus pensamentos, as minhas palavras, pois eu peço em seu santo nome. Amém. Como vocês sabem, sexta-feira à noite foi o casamento do Jeff, nosso filho mais velho, e também com a Rebeca, né? Em maio foi o casamento do nosso filho novo, do Lee com a Elizabeth. E em janeiro vai ser o casamento do Davi, do meio, em janeiro. Então, nesses 8 meses que nós temos aqui, em 8 meses nós temos todos os nossos filhos que vão estar casando, graças a Deus, todos com mulheres, moças que nos agradam, todas mulheres e moças que nós cremos que agradam a Deus, todos eles com os 6, né, os 3 dos nossos filhos, juntamente com as noivas ou esposas agora querendo servir a Deus com suas vidas. Eu dou graças a Deus pela herança que Deus já tem passado para a minha família. Deus, eu não somente nasci num lar cristão, mas dou graças a Deus que eu nasci numa família onde que meu pai é, claro, missionário no Brasil. Nasci em 74 e desde aquele tempo meus pais fielmente servindo no Brasil por todos esses 46 anos. Dou graças a Deus por 6 gerações antes, também servindo a Deus na igreja local. E o primeiro que eu conheço, né, não pessoalmente, mas o testemunho, 7 gerações atrás, também sendo pastor. Eu dou grande glória a Deus e louvo a Ele por tudo que Ele tem feito na minha vida, tudo que tem permitido que a minha família, durante esses anos, tem servido a Ele, tem agradado a Ele o tanto que nós podemos. Agora, nossos filhos estão casando, nosso último vai casar em janeiro, e com esses pensamentos, ou com acontecendo 20 anos de preparação para esses dias, uma vida inteira deles, é claro, mas décadas de nós pais criando e preparando eles para este dia e para o futuro que eles têm. Graças a Deus, os 3 estão querendo, planejando voltar para o Brasil como missionários também. E, claro, como pais, estamos muito alegres, muito animados com isto.
mas também estamos muito mais animados, estão fazendo e querendo fazer a vontade das vidas. Mas tudo isso não aconteceu ontem, tudo isso não aconteceu sexta-feira, tudo isso não aconteceu de um dia para o outro. A Bíblia nos ensina, educa o seu filho no caminho que deve andar, até quando envelhecer ele não se apartará dele. Não lembro as palavras exatas no fim ali. O processo começou antes deles nascer. Eu e minha esposa tínhamos comunicado, conversado um pouco sobre a criação dos nossos filhos, mas do dia que eles nasceram, ou antes que eles nasceram, mas para o estudo hoje, pensando no tempo que eles nascem, ou pelo menos, no mínimo, quando eles nascem, até o tempo que eles casam, nós temos grande responsabilidade e o privilégio de poder criar os nossos filhos, não para nós mesmos. Nós vemos em Salmo 127 que eles são herança de Deus, eles pertencem a Deus. Nós estamos aqui para criá-los para Deus. E com a criação dos nossos filhos, nós imediatamente começamos várias coisas, é claro, mas o processo pelas 3 decisões importantes da vida. Nós começamos a orar e pedir que Deus trabalhasse na vida deles em várias coisas, mas principalmente em 3 áreas específicas. E eu quero que nós damos uma olhada um pouco nisso hoje à noite. E nós que temos pais, nós que somos pais, que ainda temos filhos em casa, ou nós que somos avós, que os nossos netos ainda estão crescendo, eu quero que nós pensamos nas 3 maiores decisões que eles vão fazer nas suas vidas e a importância de nós estarmos orando por essas decisões do dia que eles nascem até que eles tomam essas decisões. Do dia que eles nascem até eles partirem para o céu com alguma dessas coisas. Eu nasci aqui no Brasil, meus pais sendo missionários, minha esposa, claro, nasceu nos Estados Unidos. Nós nos encontramos numa faculdade cristã durante o período onde que eu estava, casamos enquanto nós estávamos na faculdade, nos encontramos antes disto. E casamos, eu tinha 21 anos de idade quando casei, minha esposa tinha 20 anos de idade. E muitas pessoas hoje têm um medo de casamento, né? Não casam até tem 30 anos de idade e tantas coisas assim. E não vamos entrar em detalhes sobre isso hoje à noite, mas nós casamos, eu com 21, minha esposa com 20 anos de idade. E logo nós começamos a ter os nossos filhos. O Jeff nasceu 2 anos depois que nós casamos, e o Davi 3 e o Lee 4, basicamente 5 anos. Então nós, nos primeiros 5 anos do nosso casamento, nós já tínhamos os nossos 3 filhos e já precisando criá-los para a honra e glória do nosso Deus. E vamos estar ensinando muito sobre isso, é claro. Já temos a nossa página no YouTube que nós estabelecemos e vamos estar colocando postagens lá no YouTube, Edificando Famílias na Fé, para ajudar com o processo, com o casamento em si. Mas no dia que eles nasceram, nós já sabíamos o nosso desejo para as vidas deles, sabíamos que eles não eram nossos, já tínhamos comunicado e falado que nós íamos criá-los não para a nossa glória, não para o nosso desejo, não para o que nós queríamos que eles fizessem das suas vidas, mas o que Deus queria que eles fizessem com as suas vidas. E de imediato nós já começamos treinando e ensinando e falando
antes que eles comunicassem, antes que eles sabiam falar, nós já estávamos investindo muito tempo em oração para essas 3 decisões cruciais para a vida dele, já fazendo coisas, dando ensinamentos e falando, ensinando sobre essas 3 decisões antes que eles pudessem até falar, porque queríamos que eles tivessem as bases bíblicas, os princípios bíblicos, a verdade bíblica, para poder caminhar e para poder fazer as decisões conforme a vontade de Deus para a sua vida. Eu lembro quando eu tinha 4 anos de idade, depois de uma quarta-feira, em julho de 1978. Depois do culto, nós fomos para casa, como nós sempre íamos, é claro. E aquela noite específica, não lembro a mensagem, não lembro nada disso, mas chegando em casa, minha mãe estava na cozinha e eu entrei na cozinha e comecei a perguntar sobre o inferno, o céu, sobre a vida eterna. E nós sentamos ali na mesa, minha mãe sentada ali na mesa e me abriu a palavra de Deus e começou a mostrar para mim as verdades que eu precisava saber para que eu pudesse aceitar Jesus. Aquela noite ela me mostrou que eu era pecador, e vemos isso em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu sei que eu só tinha 4 anos de idade e uma criança dessa idade, muitas pessoas acham que não tem pecado, né? Não tem feito nada de errado, mas já com 4 anos de idade eu sabia muito bem que eu era pecador, eu sabia muito bem que eu tinha cometido muitos pecados. E a primeira coisa que ela me mostrou foi a minha salvação. A segunda coisa que ela me mostrou, Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. E se eu tivesse morrido naquela terça-feira, antes daquele dia, mesmo com 4 anos de idade, com entendimento suficiente, nós todos merecemos o inferno. E quando nós não aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, o nosso destino é o inferno. E ela me é que o castigo, o salário do pecado é o inferno. E é claro, ninguém gosta de ouvir a verdade que nós todos merecemos o inferno, mas graças a Deus aquele versículo não para ali, ele continua, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então aquela noite ela me mostrou da Bíblia em Romanos 3:23 que primeiramente eu era pecador, depois ela me mostrou que por causa dos meus pecados eu merecia o inferno, a segunda morte, né, a separação eterna de Deus. E é claro, ela não foi em detalhes sobre as áreas técnicas ou teológicas, doutrinárias sobre tudo isso, mas me mostrando as verdades, mostrando que eu com os meus pecados mereci, que Jesus Cristo veio à terra e morreu naquela cruz para pagar para os meus pecados. E naquela noite eu entendi as 3 coisas que eu precisava entender e fiz a única coisa que eu preciso, ou que qualquer pessoa precisa fazer para poder ir para o céu. Naquela noite eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador. Entendendo que eu era pecador, entendendo que por causa do meu pecado eu merecia o inferno, entendendo que Cristo pagou em meu lugar, e a única coisa que eu podia fazer, a única coisa que eu precisava fazer é colocar minha fé em Jesus Cristo e pedir para que Ele me salvasse e me levasse para o céu quando eu morresse. Naquela noite, em julho de 1978, eu coloquei minha fé em Cristo e aceitei Jesus Cristo como Salvador. E a salvação é eterna e nunca podemos perder essa coisa. Nunca podemos perder a eterna depois daquele dia que nós aceitamos. Daquele dia em diante, é claro, eu tenho a vida eterna, eu tenho a salvação e não tenho como perdê-la. Mas a maior decisão, a decisão mais importante de qualquer pessoa é nós colocarmos a nossa fé em Jesus Cristo, é nós aceitando a Ele como nosso Salvador. Os nossos filhos nasceram, o Jeff em 97, o Davi em 98 e o Lee em 2000. Nós começamos primeiramente a orar que Deus trouxesse eles ao entendimento da salvação e que eles aceitassem a Jesus Cristo o mais cedo possível. A primeira coisa que nós todos devemos estar orando para que os nossos filhos façam, para que eles tomem a decisão correta, é a decisão da salvação, a decisão de colocar
Cristo, a decisão de aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Então, do dia que nós ficamos sabendo que que a minha esposa estava grávida, começamos a orar que Deus pudesse trazer a salvação para os nossos filhos. Primeira decisão, a decisão mais importante, decisão que eles aceitam a Jesus Cristo. E não com 1 ano de idade não vão aceitar Cristo, mas já precisamos estar investindo horas de oração para que Deus os salve e para que eles possam ir para o céu quando eles morrerem. Não que a nossa salvação vai salvá-los, sabemos muito bem disso, eles precisam aceitar por si próprios. Mas nós, como pais, temos uma grande responsabilidade, um grande privilégio de poder trazer essa petição tão importante, essa especial perante o nosso Deus, para que eles possam entender, para que eles possam aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Daquele dia que eles nasceram, nós já começamos a falar aquelas verdades, aqueles princípios da salvação, falando na necessidade da salvação, falando na necessidade de colocar sua fé em Cristo. E não, por muito tempo, é claro, eles não tinham uma ideia. Estávamos falando, no primeiro ano, 2 anos, nem sabia as palavras, no primeiro ano nem sabia as palavras que nós estávamos falando às vezes. Mas nós estávamos colocando ali nos seus ouvidos e principalmente orando para que Deus os salvasse. Graças a Deus, da mesma forma que eu aceitei Jesus Cristo com 4 anos de idade, meus filhos também, muito cedo, né, em vida, 3, 4, 5 anos de idade, os 3 aceitaram como seu Salvador. Então a primeira coisa que nós como pais devemos estar orando do dia que nós sabemos que a esposa está grávida, que eles vão aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. É claro, fazendo a nossa parte evangelizando, é claro, fazendo a nossa parte de ensinando, né? Mas orando que Deus possa trazê-los ao conhecimento e a aceitar Jesus Cristo como Salvador. Quando os nossos filhos aceitaram a Cristo, aquela oração não precisava continuar. Mas os nascerem, assim que a gente ficar sabendo que nós temos um neto, vai começar a oração para que aquele neto possa vir a aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. 2 nossos filhos já casados, não sabemos de nenhuma gravidez ainda, mas do instante que nós ficamos sabendo, nós já vamos começar a orar, e a realidade já estamos orando de uma certa forma para que Deus possa trazer a salvação para todos os nossos filhos e seus netos e todas as gerações. Mas especificamente por nome, especificamente por aquele filho, aquele neto, para que Deus possa trazê-lo a aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Há uma outra decisão, a segunda decisão mais importante da vida é que nós faremos a vontade de Deus para nossas vidas. Então, assim que eles antes começamos a orar, em que eles ficassem cientes da vontade de Deus para suas vidas e que eles cumprissem, que eles fizessem, que eles seguissem a vontade de Deus para suas vidas, não somente fazendo aquela decisão, falando que vou fazer e desviando, mas que eles tomam aquela decisão e depois que eles seguem nos caminhos que Deus tem para as suas vidas. Então, a primeira oração crucial que nós nossos filhos é que eles aceitassem a Jesus Cristo. A segunda oração que nós estávamos fazendo para os nossos filhos é que eles ficassem cientes da vontade de Deus para as suas vidas e que eles cumprissem a vontade de Deus para as suas vidas. E essa oração, claro, não vai cessar até que eles morrem. Eu lembro quando eu tinha 9 anos de idade, num acampamento em Brodowski, não lembro a noite exata, nem lembro quem pregou, nem lembro sobre o que ele pregou, mas eu lembro que depois daquela mensagem, aquela noite nós não fomos para o altar, nós todos ficamos em pé e estávamos orando realmente todos juntos, e aquela noite em oração, enquanto os outros estavam orando ao meu redor, eu senti, percebi e aceitei o chamado de Deus para minha vida, para ser um missionário no Brasil e para e trabalhar tempo integral, né, no ministério no Brasil. E com 9 anos e fiquei ciente da vontade de Deus para minha vida, e até hoje, graças a Deus, estou seguindo a vontade de Deus para minha vida e espero, é claro, que eu faça isso para o resto da minha vida.
E nós começamos a orar imediatamente, que os nossos filhos também ficassem cientes, que eles ficassem, que eles descobrissem, que Deus revelasse, que Deus mostrasse a eles a vontade de Deus para suas vidas. Me surpreende quantos jovens se formando ou indo para a faculdade cristã, preparando até para o ministério sem saber o que Deus. É triste para mim o quanto que nós perguntamos para a juventude hoje o que você quer fazer. O que eles querem fazer não interessa, o que Deus quer que eles façam é o que interessa. E nós oramos e oramos e oramos para que Deus primeiro, é claro, trouxesse salvação, que eles aceitassem Jesus Cristo. E depois começamos a orar, juntamente já estávamos orando, que Deus mostrasse a vontade de Deus para as suas vidas. E graças a Deus também, os nossos filhos, não lembro a idade exata dos nossos filhos, quando eles ficaram cientes da vontade de Deus para as vidas deles, e todos eles, Deus chamando eles para o ministério tempo integral, todos eles com chamado para missões. Agora, no começo não todos sabiam que eram missões, mas sabiam que era ao decorrer dos anos, ficaram cientes de missões especificamente. Um já sabia que era o Brasil no começo, outros não, outros talvez outro país, e hoje todos sabendo a vontade de Deus deles é para voltar para o Brasil como missionários. Então nós oramos desde o começo que Deus mostrasse a vontade de Deus para eles, e agora que eles já sabem a vontade de Deus para eles, a oração não é mais para mostrar e fazer, agora é só fazer, cara. Deus já revelou, Deus já mostrou. Agora estamos simplesmente orando que Deus os ajude a cumprir a sua vontade, o seu propósito para eles, e que eles possam seguir esse propósito até que eles morram, que eles possam ser o que Deus quer que eles sejam até o dia que eles vão para o céu, ou até que o dia que Deus... A oração que nós fizemos, a primeira decisão, a decisão mais importante é a salvação. A segunda decisão mais importante é fazer a vontade de Deus para as nossas vidas. E a terceira decisão mais importante que nós podemos fazer é nos casar. Do dia, sim, que eles nasceram, nós começamos a orar pelo cônjuge, pela noiva, a esposa dos nossos filhos. Claro, naquele tempo nós sabíamos o nome das noivas, ou quem eles iam escolher, quem Deus ia trazer para a vida deles, mas imediatamente já começamos a orar que Deus trouxesse a mulher correta, a moça correta, a pessoa correta, para que eles servir a Deus com mais eficácia, para que eles pudessem servir da forma que Deus queria que eles servissem. Então nós oramos ali de imediato, assim que eles nasceram, antes que quando nós estavam, quando a minha esposa estava grávida, começamos a orar pela salvação deles, que eles sabiam e cumprissem a vontade de Deus para a vida deles, e pelo casamento deles, com quem eles iam casar, que Deus poupasse a noiva, poupasse eles, mantinha os dois puros, mantinha os dois santos e limpos, virgens até o casamento. Pedimos por várias coisas no casamento, né, para antes do casamento e até depois do casamento, mas por essa decisão, a pessoa com quem eles iam se casar, porque a realidade é que a maior causa de missionários desviando, ou de pastores desviando, mas principalmente missionários, é a esposa. E nós, quando eles nasceram, orando que Deus os trouxesse a salvação o mais rápido possível, orando que Deus podia trazer a eles o conhecimento da vontade deles e que eles cumprissem a vontade de Deus para a vida deles, e também orando pelaquele cônjuge, aquela pessoa que ia ajudar, e apoiar, e encorajar, e estar junto para o resto da vida. Nós não cremos em divórcio por motivo nenhum, então querendo se casar com a pessoa reta, para que os dois juntos possam servir juntos com a vontade de Deus, que Deus já tinha revelado, que Deus já tinha mostrado quando eles eram jovens, quando eles eram crianças, os nossos filhos. Então, essas três áreas, as decisões mais importantes da nossa vida: salvação, vontade de Deus e o nosso casamento. E assim que nós soubemos que temos filhos a caminho, começamos a orar para que
assim que decidimos o nome daquela criança, claro, orando especificamente pelo seu nome, para que ele pudesse ser salvo, para que eles pudessem caminhar nos caminhos de Deus a vida inteira, que eles pudessem conhecer a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus a vida inteira, e pelo cônjuge, que eles pudessem escolher sabiamente, que eles pudessem escolher a mulher perfeita que Deus tinha escolhido para eles, e que os passem, que os dois estariam prontos, com o coração correto, de fazer a vontade de Deus para suas vidas, porque se não quer fazer a vontade de Deus, vai dificultar a vida. Então essas 3 áreas é importante que nós podemos tomar, e nós como pais, sim podemos passar sabedoria, sim podemos passar ajuda, sim podemos dar conselho, mas as decisões são dos nossos filhos. E a maior coisa que nós como pais podemos fazer é estar orando e rogando a Deus que Deus possa nos dar a sabedoria para a vontade de Deus, sabedoria para o cônjuge, seja esposo ou marido, é claro, entendimento para a salvação, a fé para colocar em Jesus Cristo, para que eles possam ser salvos. E se nós podemos colocar essas 3 orações para os nossos filhos, e depois aqui, agora em diante, os nossos filhos já escolheram seus cônjuges, já sabem da vontade de Deus, já são salvos, vamos continuar orando que Deus possa os ajudar a fazer a vontade de Deus agora, para aqui em diante, pelo casamento forte, que elas ficam como Deus quer que eles sejam, mas daqui para frente eles também vão ter seus próprios filhos, e nós vamos estar começando um novo processo, estar orando para os nossos netos, para que eles sim possam ser salvos, possam conhecer e fazer a vontade de Deus, para que eles possam escolher a mulher perfeita, a mulher ou o marido que Deus tem para a vida deles. E quando nós oramos por essas 3 coisas, quando eles fazem essas 3 decisões corretas, quando eles fazem essas 3 decisões dentro da vontade de Deus, sim, muitas outras decisões têm que ser feitas, eu sei muito bem disso, mas quando essas decisões são feitas corretamente, as outras decisões são fáceis, as outras decisões são muito mais simples, as outras decisões já vão se encaixar com essas decisões, porque precisamos ser salvos para fazer a vontade de Deus, precisamos fazer a vontade de Deus se nós vamos casar com a mulher certa, e quando nós casamos com a mulher certa, facilita, quando nós casamos com o homem certo, facilita os dois, o casal, de servir a Deus corretamente. Ore principalmente por essas 3 coisas. Claro, tem muitas outras coisas e vamos ensinar sobre essas outras coisas, pelo qual nós devemos estar ensinando e orando para os nossos filhos. Mas as decisões mais básicas e importantes da vida: sua salvação, vontade de Deus e com quem eles vão casar. Não deixe isso até que eles tenham 18 anos de idade. Ore quando eles nascem. Assim que eles nascem, já esteja orando pelo cônjuge. Não sabia o nome. Hoje eu sei. Hoje eu oro por nome pelo cônjuge. Naquele tempo, eu e minha esposa orávamos pelo cônjuge, simplesmente pela pessoa que Deus ia colocar no caminho dos nossos filhos, e que Deus podia poupar os dois, que Deus podia caminhar. Que nós todos possamos fazer a nossa parte de estar orando para os nossos filhos e ajudando eles, sim, com a coisa famosa que nós temos, é a oração. Que nós possamos usar ela para que os nossos filhos possam vir ao conhecimento da salvação, possam conhecer e fazer a vontade de Deus, e possam casar-se com as pessoas corretas que Deus já tem escolhido para as vidas deles. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado que nós podemos vir a Ti em oração, sem preocupação se o Senhor vai ouvir ou não. Obrigado que o Senhor ouviu as nossas orações e que os nossos filhos, os 3, aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador, com uma idade de 4 anos, a maior parte deles, 4 ou 5 anos, não lembro exatamente. Graças a Deus também todos ficaram cientes, entregando para fazer a vontade de Deus, quando eram crianças, 11, 12, por ali. E agora também, já escolhendo as mulheres perfeitas, as moças perfeitas, para os apoiar e para os ajudar no ministério. Continuar a abençoar os nossos 3 filhos, seus cônjuges, mas também cada um de nós, que nós possamos fazer a nossa parte em orar para os nossos filhos e também orar pelos nossos netos, e quando chegar ao ponto, orar pelos nossos bisnetos, sobre essas 3
decisões cruciais em cada uma das nossas vidas. Pois nós pedimos essas coisas em seu santo nome. Amém. Amém. Não se esqueça, Deus é bom todo tempo. Todo tempo, Deus é bom. Tenha uma boa noite.